Olá, para você que está me assistindo aqui para mais uma reflexão anual, previsões anuais. Nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre o ano de 2025, com alguns reflexos, já que na astrologia tradicional nós usamos bastante a carta do ingresso do Sol em Áries para fazer a reflexão, né, do ano. Então a gente tem alguns meses anteriores ainda pegando aqui um calendário civil, né, antes desse momento, e é sobre isso que a gente vai falar. Então fica aqui comigo até o finalzinho, porque nós vamos identificar os principais momentos, os principais assuntos desse período aqui, mas já vou convidar você que gosta de estudar astrologia, que gosta do tema astrologia, mesmo que não seja para estudos muito prolongados, a gente tem as reflexões astrológicas aqui semanais, então aproveite esse momento, se inscreva aqui no canal, e já vou pedir para você curtir e deixar o seu comentário, porque isso me ajuda, né, a divulgar o canal, como vocês sabem, né, já estão acostumados, me ajuda bastante a divulgar. Agora, se você gosta de estudar, a gente tem muita coisa aqui. Tem sessão de membros com 2 níveis e vídeos exclusivos toda semana. Tem muita coisa ali. Dá uma navegadinha aí na página inicial do canal que você vai ver quais são os temas que a gente tem aqui na seção de membro. E tem curso lá na plataforma eadaprenderastrologia.com.br com desconto de 50%. É só pegar o cupom aqui e aplicar. Esse é o período anual do desconto, né, para os cursos, e lá tem cursos de formação e cursos complementares, então aproveite, certo? Vamos para o que interessa, gente. Bom, antes de entrar aqui no gráfico de 2025, o gráfico que a gente vai usar do ingresso do Sol em Áries para 2025, eu vou trazer aí alguns momentos aí de trânsitos desse período anterior, porque eu sei que a maioria dos astrólogos, principalmente de linha mais moderna, usam um calendário civil, né? Então, vocês estão acostumados aí com esse calendário, tá? A gente vai iniciar o ano sob algumas mudanças. A gente vai virar o ano, né? O calendário civil com a lua fora de curso, né? Exatamente. Mas assim, em termos de momentos marcantes desse período de trânsitos, né, até o ingresso do Sol em Áries, nós vamos ter o quê? No dia 3 de janeiro agora, primeira semana de janeiro, Vênus ingressa no signo de Peixes. Se você acompanha as reflexões semanais, eu falei desse dia. Esse dia aqui é um dia bem legal para quem gosta de fazer simpatias, magias, né? Porque Vênus está bem forte. Sexta-feira, que é o dia 3, é um dia dedicado a Vênus. A Lua vai estar em Peixes, a gente vai ter uma conjunção de Lua com Vênus bem ali no comecinho da tarde. E é um dia bastante auspicioso, tá? Então, se você gosta dessa prática mágica, faz simpatias e tudo mais, aproveita esse momento, tá? Mas, gente, o clima tá ainda meio turbulento, porque Marte está retrógrado em Leão, bem bravo ali em Leão, né? Com bastante calor e secura. Só que ele volta para o signo de Câncer agora no dia 6 de janeiro. Vai mudar um pouco a tônica, ele sai de uma coisa muito explosiva, fervorosa com excesso de calor e entra numa característica mais defensiva, né? Mas Marte tem um perfil de conflito, de discussões e tal. Ele só, ao invés de atacar, primeiro se defende, né? Quando está ali no signo de Câncer. E isso pode deixar o clima um pouco tenso e muda, né, um pouco a tônica em função disso. Mas não é um barulho, uma agitação. Câncer é um signo da água e ele não tem muito esse perfil. Só que ele é bem defensivo mesmo, tá? Vênus vai ter uma conjunção com Saturno, mas geralmente na astrologia tradicional, para um contexto mais global, a gente usa muitos planetas mais lentos que o Sol, Marte, Júpiter e Saturno, os planetas visíveis a olho nu, tá? 18 de janeiro é o momento de conjunção de Vênus com Saturno. Saturno em Peixes não é muito forte, só que ele é muito lento e pesadão, ele acaba meio que vencendo um pouco Vênus, né? Que é um pequeno benéfico, né? Um pequeno benéfico com um grande maléfico. Mas não é propriamente uma configuração de tensão, só que para assuntos do mundo global vinculados à economia, por exemplo, já não é tão legal, né? Então, nesse entorno, aí, alguns dias antes do dia 18 e exatamente o dia 18, podem trazer aí alguns reflexos ligados a temas econômicos, né, do mundo um pouquinho mais insatisfatórios. No dia 4 de fevereiro, Júpiter volta ao movimento direto no signo de Gêmeos e se encaminha para ingressar em Câncer, mas eu vou falar do ingresso do Júpiter em Câncer já com a carta do ingresso do Sol em Áries, né, porque ele já vai pegar o período do novo ano astrológico. Mas é bom porque Júpiter é um benéfico, então se ele está no movimento direto, ele pelo menos já não tem mais essa debilidade aí, né, da retrogradação.
E quando Júpiter vira a direção, o momento exato, né, ele, seja do direto para o retrógrado, do retrógrado para o direto, estaciona. Como ele é um benéfico, mesmo que ele não esteja tão forte ali no signo de Gêmeos, ele tem uma natureza igual a de Gêmeos, com calor e umidade. Então, vai trazendo bastante movimento no que diz respeito a oportunidades, principalmente assim, Júpiter ele tem uma indicação distante, então para as questões do mundo, né, pensando em fatores internacionais, ele desenvolve bastante rapidamente e movimenta as coisas de uma forma um pouco mais esperançosa, vai animando um pouco mais e também é um perfil bastante oportuno, né, num sentido global, né, de maneira geral, é legal. Logo em seguida, Marte vira a direção também para o movimento direto, no dia 23 de fevereiro, em Câncer, né? Então, ele vai virar para o movimento direto, vai tirar um pouco do prejuízo dele, mas assim como o Júpiter, eles estão em pontos ruins, né? A Marte em Câncer, ele fica num ponto de queda, mas desde o prejuízo da retrogradação e gradualmente, muito lentamente, ele entra para um fator bastante econômico, né? Ele tá, né? Quando o Marte ele volta para Câncer agora em janeiro, ele entra num perfil de fazer economia, de reter, de defender. Então, nesses assuntos do mundo, de questões econômicas, podem representar muitos cortes de gastos, né? Essas questões, porque ele vai mesmo para o fator do lado mais de fazer economia, restringir, né, limitar um pouco o avanço das coisas de maneira geral. Só que aí nós vamos ter Vênus ingressando no movimento retrógrado esse ano, tem Vênus retrógrado em 1 de março, né? Quando ela estiver retrógrada, ela estará no signo de Áries já. Então ela vai ficar retrógrada e vai voltar para Peixes, que é a sua exaltação. E o Mercúrio no dia 15 de março. Agora, a Vênus e Mercúrio são muito rápidos, né? Em termos de eventos assim globais, eles vão ter menos impacto se não tiverem contato com esses planetas mais lentos, tá? E aí ingressamos então aqui no ano astrológico mesmo, né? Dizendo no dia 20 de março, então vamos ver aqui como vai acontecer. Para nós no Brasil, aqui calculando para Brasília, estou dividindo aqui por signos inteiros. E teremos o ascendente em Peixes, e isso remete tradicionalmente para a regência de Júpiter como um regente do período. Como o ascendente é mutável, a gente tem metade do ano com essa carta tendo impacto bem forte. Aí depois, quando o Sol ingressar em Libra, a gente abre uma carta complementar, mas metade do ano. Então, Júpiter, como o nome está impedido aqui, ele acaba sendo o regente do ano, né? Como a gente costuma dizer na astrologia tradicional. Não é aquela regência da estrela dos magos, né, que a gente vê popularmente aqui no Brasil. É Júpiter em função do ascendente na carta do ingresso do Sol em Áries, tá? Júpiter é o regente, mas se a gente calcular o vencedor do grau, o mutem do grau, é Vênus, né? Só que Vênus, gente, tá bem prejudicado aqui, tá? Bom, em tônica global, assim, do ano, o que a gente pode pensar se é um ano fácil ou difícil? Júpiter é um grande benéfico, ele começa o ano no movimento direto, que não é ruim, num signo do detrimento, mas com características semelhantes a dele. Ele anima no sentido do movimento, então a gente pode esperar que é um ano que traz muito movimento e algumas mudanças para o país, tá falando do nosso país, tá? Bastante mudança. Agora, ele tá mutável e muito próximo aqui do ascendente a gente tem Saturno, que é o grande maléfico, né? E Saturno, ascendente aqui no termo de Marte, na face de Marte. Saturno em Peixes não é forte, né, gente? Ele tá numa condição peregrina aqui, ele tá bem prejudicado. Mas ele é um maléfico e pesadão, né? Então, o ano traz um movimento, como eu falei para vocês, mas é um movimento que eu penso assim, sempre no sentido de ocorre alguma coisa e daí isso acaba movimentando. Uma coisa às vezes desagradável, às vezes é uma espécie de impedimento e tal, porque não tem como Saturno ter uma representação de ânimo, não é tema de Saturno, tá? E muito próximo do ascendente, ele vai acabar participando do período anual como se fosse uma espécie de corregente, assim, vamos dizer, né? Agora, ele tá no signo de Peixes, que é a regência de Júpiter, então ele tá puxando Júpiter aqui para o ponto onde ele tem o domínio. Essa quadratura, que é uma que eu já venho falando bastante tempo, ela já foi perfeita 2 vezes, a última semana aí, né, semana do Natal, ela foi perfeita pela 2ª vez, desde que o Saturno voltou ao movimento direto, né?
E até a gente tem aqui nessas últimas semanas de 2024 bastantes acidentes aéreos, né? Agora, essa aqui exatamente não vai acontecer com Saturno em Peixes e Júpiter em Gêmeos. Ela vai acontecer depois que Júpiter ingressar aqui em Câncer e o Saturno ingressar em Áries. Aí o Saturno vai estar na queda. Aí é bem ruim, tá? Mas Júpiter vai estar um pouquinho mais forte que ele, né? Porque o Júpiter vai entrar na exaltação, tá? Mas ela vai acontecer novamente. Por isso essa corda aqui que fica arrastando um cabo de guerra meio, né? Assim, um puxa de um lado, né? Outro puxa do outro, fica presente. Então parece ser um ano um pouco instável nesse sentido. Ao mesmo tempo que ele movimenta os assuntos e que gera bastante mudança para o nosso país, até pela sensação do povo, né? Que entra todo na casa 1, sensação de país. São os movimentos que parecem se intercalar entre algum desgaste, um fator de desânimo e alguma mudança positiva. Um desânimo e uma mudança positiva. Me parece muito esse jogo, assim, sabe? De bastante instabilidade. Até porque o próprio ascendente está no signo mutável e os mutáveis são assim mesmo, né? Agora, gente, signo da água no ascendente. Os signos da água, eles são bem permeáveis. Peixes bastante, por sinal. E a gente tem, então, esse perfil do Saturno muito próximo do ascendente, o nó do norte muito próximo do ascendente, com essa tônica muito do povo se deixar muito se envolver por uma espécie, muitas vezes, de oscilação de humor. Pessimismo, otimismo, sim, sabe? Ela fica bem presente no ar, eu penso que muito pela permeabilidade do povo. Se a gente pensar assim também em percepção de coisas satisfatórias do povo, o Saturno acaba minguando um pouquinho. Então, me parece assim que, mesmo nos temas em que o país caminha para frente, talvez as pessoas não estejam conseguindo perceberem, o povo, né, digo, não estão conseguindo perceber, sentir, não é perceber só porque não quer ver, mas não estão conseguindo sentir isso mesmo na vida prática, né, num sentido mais agradável, né, sentindo melhorias, né. Então me parece um pouco disso, que essa instabilidade, essa permeabilidade, essa questão do alto e baixo, parece bem presente também no perfil do povo de uma maneira geral. Agora, gente, o Saturno é um maléfico, mas não é igual aquele ano da pandemia, né? Naquele ano da pandemia, o Júpiter estava espremido em Capricórnio, né? O ponto dele de queda, entre Saturno de um lado, no domicílio, e Marte exaltado do outro. Então, estava esmagando Júpiter ali mesmo. Nesse quadro, o Saturno tá fraco, porque em Peixes ele não tem nenhuma força, assim, não tem regência na triplicidade, não tem domicílio, não tem exaltação, não tem nada. E ele tá fazendo com que Júpiter enxergue o seu domicílio aqui nesse orbe ainda, né? Pelo orbe dele ainda aqui a quadratura. Então, esse ano ele não parece ser um ano assim de crise séria, mas de bastante instabilidade, que se alterna entre bons e maus momentos, né? Pensando em clima global. Quando a gente pensa em fator de economia, né? Que é dinheiro no bolso, que a gente quer saber para o povo. O Sol, quando ingressa em Áries, na divisão aqui por signos inteiros, ele entra na casa 2, né? E geralmente o Sol, com as configurações de casa 10, vão envolver quem governa, né? Lá no passado eles associavam isso a reis, né? Mas quem governa. E o Sol tá na 2. Alguns astrólogos antigos até diziam, olha, tudo que estiver na casa 10, qualquer planeta que estiver na casa 10 pode representar governante, né, rei? Então aqui a gente tem a Lua, tem o lote da fortuna ali também. Mas assim, as próprias relações, olha, de Lua, o próximo aspecto da Lua quando o Sol ingressa em Áries é esse aqui, com o Mercúrio. Esse trio aqui de casa 2 mostra fortemente a indicação de governo voltado para temas econômicos, né? Aqui a gente está falando de questões gerais da economia, não estou falando de dinheiro do governo, ainda não estou falando de ajuste tributário, porque esse valor entraria aqui, né? Esses valores entrariam aqui nos dinheiro que pertence exatamente ao governo. Aqui a gente está falando em banco, taxa de juros, essas coisas que é a economia global, né? Mas olha, tá vindo diretamente para cá, atenção. Os ângulos são favoráveis, né? O Sol tem exaltação no signo de Áries, só que o Sol tá deixando Vênus e Mercúrio compustos aqui, bem compustos. Vênus bem fraca, retrógrada aqui ainda em 4 de Áries, né? Ela vai chegar a voltar a Peixes, mas
no momento do ingresso do Sol em Áries está retrógrado. E esse jogo aqui, eu penso, né, na minha tradução do céu aqui, considerando os fatores tradicionais, são muitos ajustes, tá? Então, assim, eu penso que pode ser um período de muita interferência de governo, né, nos assuntos da economia de uma maneira geral e de muitos ajustes. Os retrógrados são voltar, né, gente? O movimento retrógrado é voltar no grau, né? E é uma debilidade. Então, como Vênus, que é um benéfico, está prejudicado, isso me parece muito isso, de corrigir, reajustar, resolver. Então, muitas questões do assunto econômico global se movimentando nesse sentido. E o Mercúrio, ele tem uma relação direta com os fatores comerciais mesmo, né, de forma geral. Então, como ele tá combusto também, retrógrado, voltando aí para proximidade com o Sol, tá bem combusto, dinheiro na mão do povo não tá excelente, né? Mas, assim, eu penso que são muitos momentos são alguns momentos que se oscilam de melhorias. Não acho que seja um ano exatamente ruim no fator econômico. A gente tem o lote da fortuna puxando a atenção para cá, a Lua, conjunção com o lote da fortuna, né? É um mapa noturno ainda, o ascendente tá aqui, o Sol tá aqui embaixo e a Lua tá bem alta lá no céu, né? E nos trígonos aqui com os 3 pontos, né? O próximo trígono é exatamente com o Mercúrio. Então, muitas coisas relacionadas ao comércio, pensando no fator comércio do povo, como também em comércio em grande escala, né? Em nível mais internacional. Também podem ter momentos de reajustes e melhorias e tal. Não é excelente o ano, mas também tá, no meu ponto de vista, ele tá bem longe de ser um ano de muita crise, como já tivemos alguns no passado aí, né? Quem tem mais de 30 anos, né? Mais de uns 40, mais ou menos aí, já viu algumas crises bem sérias, né? De fatores de economia no Brasil. Pelo menos, gente, em casas maléficas, né? 6 e 12, 8, não há planetas, né? O que já vai aliviando bastante. E o Saturno próximo do ascendente é ruim, mas não é tão ruim porque ele não tem muita força, né? Ele acaba fazendo com que Júpiter enxergue aqui. Então, eu penso muito na oscilação. Agora, de fato, é uma indicação de ano voltado para a economia mesmo, né? E esses ajustes que vão fazendo com que as coisas se corrijam, né? Algumas coisas e tal. Se a gente pensar em cotação de dólar, né? Principalmente, que é uma grande referência, se câmbio, né, muda ou não, olha, eu acho bem pouco provável que com essas condições o dólar venha a se desvalorizar tanto. Agora, a nossa moeda, né, com esse movimento todo em casa 2, ela vai ficando muito instável, né, em função dos movimentos retrógrados, né, e da questão da combustão também. Eu penso que na dedicação de governo, né, que aparece aqui com os temas de economia, são essas tentativas de se encontrar algum caminho, mas às vezes algumas tentativas que me parecem um pouco frustradas, porque o Sol acaba deixando os 2 planetas combustos, e principalmente Vênus, que é um benéfico, né? E retrógrado, os 2 aqui, então isso me parece muito ter que voltar constantemente atrás para corrigir as coisas. Me parece um pouco atrapalhada, assim, mas mais por tentativas, assim, sabe? Quando se tenta muitas coisas para resolver as questões, me parece um pouco esse jogo da tentativa. Mas o foco fica bem aqui em temas econômicos, né? Bom, gente, depois eu não vou falar de todos os temas pra gente não ficar aqui mais de 1 hora e ficar um vídeo muito longo para vocês e ficar chato, né? A gente já tá com 20 minutos. Júpiter vai mudar de signo, então, como ele é um regente do ano, melhora as condições de Júpiter a partir do momento que ele ingressa no signo de Câncer, que exatamente no dia 9 de junho que Júpiter ingressa em Câncer. Só que um pouquinho antes, o Saturno ingressa em Áries. Daí que o Saturno tá mais ou menos ali em Peixe, sabe? Devagar, quase parando. Ele vai ingressar num ponto da queda dele, que é a casa de Marte. Daí já não é tão legal, tá, gente? Porque ele fica mais irritado porque a secura é comum entre Saturno e Áries. Além de ele estar na queda, ele fica extremamente seco. E esse perfil de secura é rigidez. Então, a gente tem um ingresso de Saturno em Áries no dia 25 de maio. No dia 25 de maio. E logo em seguida, no dia 9 de junho,
Júpiter ingressando aqui no signo de Câncer. Mas Júpiter é o regente do ano, então quando Júpiter ingressa em Câncer pode melhorar um pouquinho as condições. Mas não alivia porque é esse jogo que eu falei para vocês, né? O gato e rato aqui, Júpiter e Saturno, tá presente já desde muito tempo. E quando um Saturno ingressar em Áries e o Júpiter ingressar em Câncer, a gente vai ter essa quadratura sendo formada novamente. Ela será em 15 de junho, logo que Júpiter ingressar aqui no signo de Câncer, né? Ele ingressa dia 9 e no dia 15 já vai ter perfeita quadratura com Saturno novamente. Ela é uma quadratura já um pouco mais difícil, Saturno vai estar muito rígido ali, né? Com um excesso de secura, tá? Bom, alguns momentos assim iniciais do ano astrológico, eles já podem ser um pouquinho desafiadores. Existe uma técnica na astrologia tradicional mundial que é de dirigir os planetas, né, com a taxa de 59 minutos e 8 segundos por dia, né, ao longo do ano, para ver os momentos em que os planetas encontram os maléficos, encontram os benéficos e tal. E aí a gente tem o Saturno, então, se a gente dirigir, né, nessa taxa a partir do ingresso do Sol em Áries, ele logo vai passar exatamente pelo ascendente, alguns dias depois pelo Sol, por Vênus, por Mercúrio, aqui na casa 2. Então a gente pode pensar que os primeiros dias, né, as primeiras semanas depois do ingresso do Sol em Áries, podem ser exatamente mais difíceis, né, porque o Saturno vai cravar em cima do ascendente já bem aí nos dias seguintes ao ingresso do Sol em Áries, aí ele vai passar pelo Nó do Norte, pelo Sol, tá? Não é trânsito, tá? Não é, se fosse por trânsito demoraria mais, que o Saturno é bem lento, é uma direção mesmo que se usa na astrologia tradicional, então ele vai pegar um pouquinho de tensão aqui logo no início, então de março para abril aí o bicho pode pegar, tá? Vai pegar muito aqui quando ele dirigindo passa por esses pontos os assuntos da economia, então pode ser aí um momento sério, né, de economia aí do país aí, como a gente já teve no ano de 2024 aí, né, no final algumas tensões e tal, pode ser um pouquinho difícil, tá? A gente pode fazer as mesmas direções para todos os planetas, né? Daí se você dirigir Júpiter a partir do momento do ingresso do Sol em Áries, ele passa também no mês seguinte já, né, pelo mesmo ponto onde está Marte aqui em quinta casa, mas ele é um benéfico, ele ameniza um pouquinho mais. O que chama um pouco a atenção com Marte aqui na carta do ingresso de casa 5 são todos os temas ligados ao campo artístico e entretenimento, tá? Não tem uma configuração de aspectos difíceis, né, para Marte aqui na carta do ingresso, mas ele não é um planeta muito leve, né? Marte tem um perfil agressivo, tá num ponto bem prejudicado e tal, mas atenção para os assuntos ligados ao campo da diversão e do entretenimento aí, né? Que pode ter aí algum desgaste, algum assunto aí de um pouquinho de tensão, tá? Ele tá no trígono, né? Com o ponto exato do ascendente e tal, o que pode ser também indicações aí de realização de alguns eventos nesse campo, né? Eventos aí que o povo goste, né? Nesse sentido. Marte representa muita competição, né? Então, penso que dentro do campo do entretenimento, essas questões podem estar mais vinculadas à ideia dos esportes, né? Pode ter algum queridinho nacional aí também, nos esportes aí, de alguma forma, né? Aí nós temos aqui, no ambiente internacional, a casa 7 e casa 9, né? Que são as duas casas ligadas aos assuntos internacionais, Mercúrio regendo, né? Bom, uma boa parte do Mercúrio regendo pode também ser o retrógrado, né? Essa indicação da mudança de governo nos Estados Unidos e trazendo Trump de volta, né? Quando o Sol ingressar em Áries, ele já tá no poder. Agora, não é legal, né? Ter o regente aqui na 2 combusto, porque ele vem prometendo várias coisas, ele tá pegando aqui no campo de economia. Ele falou, né, no final de 2024, sobre taxas do Brasil, que ele ia pegar pesado, né? E pode mesmo, né? Nessas condições pode dar trabalho para o governo brasileiro em função disso, né? E como a gente tem na 8, né, que são as condições de economia internacional, Vênus regendo também, então a tríade aqui ficou no campo econômico. Então, economia não só do povo, né, como eu falei, balança comercial e tal, mas pode também ter essa representação do jogo da economia internacional versus a economia nacional.
Eu acredito que ele vem assim a ter algumas tentativas de, de bloqueios, enfim, né? Dentro da temática de comércio, de bloqueios, de ajustes, ele vai voltar aqui. Ele, é bem capaz que ele chegue mesmo, né, com essa configuração a querer movimentar o tema. E também o nó do sul, né? Pegando aqui o finalzinho da casa 7, a oposição com o ascendente, né? E então pode puxar um pouco desse fator internacional como um ponto de desgaste para o governo. Bom, que o governo está olhando para o assunto econômico está, então não só os fatores, como eu falei para vocês, internos, né, dos índices e essas questões da nossa economia, como o jogo com a economia internacional também, de uma forma difícil. Como o Mercúrio está combusto, está nervoso em Áries, né? É bem provável que o Trump venha mesmo com essas medidas aí dos ajustes de taxas, né? Essas questões. Ele reclamou das taxas, né, comerciais do Brasil. Bom, isso agora, a casa 9 como uma casa mais do deslocamento internacional, pensando nas distâncias, tem Marte, né, como regente. Nesse sentido do jogo geral, né, internacional, é menos tenso, assim, porque se Marte estivesse em Leão ainda, eu até penso que poderia ser mais desgastante, né? Mas a casa 5 não é uma casa ruim e Marte não tem ângulos difíceis, me parece ser menos desafiador no jogo internacional. Pode ser um ano de conflito nuclear? Olha, olhando para o mapa do Brasil, né, olhando para a carta do ingresso para o Brasil, não temos planetas em casas maléficas, né? E Marte não está tão agressivo, bombástico assim, né? No signo de Câncer ele está numa casa sucedente, né? Então fica menos indicativo nessa carta, né, de um quadro de tensão que possa influenciar o Brasil, tá? Agora, a gente tem os regentes de casa 6, casa 8 aqui, que são, né, o Sol, Vênus, na 2. Eu penso que é um ano de economia, não me parece ser um ano, assim, que para nós no Brasil tenha uma tônica relacionada a conflitos mundiais que peguem em fator militar, assim, não me parece. Parece atenção muito econômica, muito voltado para a economia mesmo, né? O que pode ser um pouquinho diferente para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, para Washington, o ascendente será ainda aquário, então eles vão pegar Marte na casa 6 aqui, né? E aí a casa 6 já é uma casa de um pouco mais de tensões, de infraestrutura, e ele é um maléfico, né? Então, talvez assuntos militares nos Estados Unidos um pouco mais de presença, tá? Olha, gente, se a gente comparar os próximos 3 anos, essa carta de 2025 tá menos tensa, por exemplo, que a de 2027 aí, né? Porque aí o Saturno vai ficar direto ali em Áries. Bom, Júpiter e Saturno têm movimentos retrógrados, né? E o Júpiter, ele vai ter um movimento retrógrado dele só lá em novembro, no dia 11 de novembro, no signo de Câncer. Ele vai já estar bem aqui quando ele ingressa o movimento retrógrado, né? Em casa 5. E o Saturno no dia 13 de julho de 2025, quando ele já estiver no signo de Áries, ele vai chegar a voltar aqui para o signo de Peixes. Então pode ser uma indicação, sim, dos momentos críticos, né? Eu falei para vocês da direção de Saturno, que logo no começo pega esses pontos todos, ali entre março e abril, final de março e abril, um grande volume de tensão aqui nesse sentido, mas depois que ele iniciar o movimento retrógrado, alguns momentos críticos também, né? Ele vai iniciar o movimento retrógrado por aqui e volta, né? Pegando esse trecho. Por isso, ó, gente, é a economia que é o tema do ano aqui, tá? A gente tem depois aqui em termos de condições de governo, casa 10, né? Não vou usar Júpiter como regente de governo, porque já é o regente do ano, não dá para ser os dois. Mas a Lua está aqui, ela vai ter uma forte participação nos assuntos de governo junto de lote da fortuna. Não é ruim, mas a Lua tá peregrina e num signo mutável. Pode ser um ano para a equipe de governo, né, governo um pouco menos difícil do que o ano anterior, porque tá junto do lote da fortuna, não é ruim, né, gente? O lote da fortuna é o lote da fortuna. E em configurações boas envolvendo os assuntos de casa 2. Então, assim, tem os momentos críticos, sim, muitos, por sinal. Mas me parece, como eu já falei para vocês, que o governo ele vai tendo várias medidas dentro dos assuntos ligados à economia, na tentativa de algumas correções, melhorias de condições. Então pode ser um ano assim de muitas
notícias de medidas de governo nos assuntos ligados à economia, bastante, né? De governo, do que está ao alcance do governo, né? Junto com os órgãos e Banco Central, por exemplo, né? Junto com esses fatores, né? Agora a gente vê a Lua também aqui na oposição com Júpiter em casa 4, né? Bom, e aí na casa 4, pensando nos fatores de governo, a gente tem tantos assuntos da ecologia presentes e há eventos ligados ao tema, então um jogo de governo com atenção forte em eventos, né, nesse sentido, e pode surtir algum efeito, já que Júpiter é o regente de Sagitário, onde a Lua está, pode surtir algum efeito ali, tá? De investimentos, aí grandes investimentos, né, internacionais nesses assuntos, essa é uma das possibilidades, né? Mas, assim, o foco de governo está nesses dois campos, a economia e os fatores ligados à ecologia, ligados a terras, né? Agora, um outro tema que entra aqui na casa 4, não pensando tanto no fator produtivo só de comércio e tal, mas seria o agro, né? Pensando no fator de terra mesmo, né? Porque o agro que ocupa muito das terras do Brasil para o campo produtivo. Então, em termos de agronegócio, também pode ser um ano aí que se faça alguns ajustes, medidas, melhorias e algumas coisas fortes aí de governo também nesse campo, né? Então, a ecologia, os fatores do agro aqui estão também muito presentes em questões do governo. Agora, a casa 4, para quem está no governo, é a oposição. Olha, assim, a começar, né, por ser um signo mutável, se você pensa em organização de oposição, ela é bem bagunçada, distorcida, bem dispersa, né? A gente pode dizer, não é tanto bagunçada, mas é um pouco dispersa. Mas a gente tem regente de ascendente aqui, né? O próprio regente de casa 10 também, então não só se vê o governo olhando para os assuntos ligados à oposição, como também em termos de país de uma maneira geral, pode ser indicação de não um opositor direto, forte, assim, né? Alguém que bata de frente, assim, que coloca o jogo na disputa da balança de uma forma equilibrada, mas ficaria bem pulverizado. Então, isso pode ser indicação de surgimento de vários tipos de oposições, várias figuras, né? De oposições de alguma forma. É mutável e também Gêmeos ele tem calor, tem umidade e não é uma coisa sólida. Então, se a gente estiver caracterizando aqui a oposição, ela não é firme, ela pode ser dispersa, mas ao mesmo tempo pode representar muitos momentos de oposições bastante visíveis no contexto nacional, como pode também representar muitas figuras assim que se opõem. Então não parece ser uma indicação de um líder especificamente marcante assim dentro de oposição de uma forma muito firme, mas bastante presente. É uma oposição que liga a Lua a Júpiter, né? Então é bem presente os grandes momentos assim de oposições, tá? Bom, gente, e na temática que envolve tribunais e tal, sei que algumas, assim, tem as pessoas que esperam, né, impeachment de juízes, né, do STF e tal. Olha, eu acho bem pouco provável que isso venha acontecer. Não tem nem planetas aqui, Marte está numa casa favorável, né, Marte regente aqui, numa casa favorável. Júpiter também é um indicador de justiça e tal, mesmo que ele fique cambaleante aqui no signo de Gêmeos, ele muda para a Câncer aqui, então isso dá bastante poder para Júpiter. Então, eu acho bem pouco provável que temas ligados a impeachment de juízes andem, né? E vai ganhando mais força, tá? Então, juízes de STF que continuam tendo bastante força, se colocando de uma forma bastante marcante, né? Se colocando de uma forma bastante visível e tal. Pouco provável que isso venha acontecer para quem tem alguma expectativa nesse sentido, tá? Então aqui a gente tem essas questões de governo, Congresso na regência de Saturno também, aqui perto do ascendente, a grande marca, né? Quem governa o país é mesmo o Congresso, né? E daqui, gente, nós vemos o Saturno que vai mudar de peixes para Áries, né? Em maio, e pode ser alguma indicação dura dos temas de casa 11 e casa 12, tá? Quando o Saturno ingressa em Áries, como eu falei para vocês, ele fica com a secura visível. Enquanto ele está em peixes,
é a frieza que fica mais presente, que ela é mais pesada mesmo, lenta, né, tal. Só que quando entra em Áries, como Áries tem calor e secura, e o Saturno frio e seco, fica secura presente, então é rígido, tá? Então é um perfil de rigidez. Então depois de maio, 25 de maio, Saturno ingressa em Áries, tá? Em 25 de maio, o que a gente pode esperar? Decisões de congresso, a movimentação toda dentro de congresso de uma forma muito ríspida, né? Muito dura, então em termos de votações, né, assim, dando trabalho, né, com algumas votações e se impondo enquanto vontade mesmo e decisões deles, como para o tema de Casa 12 que envolve prisões, os prisioneiros, também muito ríspido, tá, gente? Bastante ríspido. Então, esses temas que entrariam aqui de votações, né, que envolvem indulgência, o perdão, essas questões todas, né, elas já não tem nada a ver com Saturno. Saturno é um ceifador, né, e ele vai ficar bem duro quando ele ingressar em Áries. Então eu acho pouco provável que se consiga anistia, algumas coisas assim, bem pouco provável. Então, nesses dois temas, o Saturno mudando de peixes para Áries não é nem um pouco bom, na verdade, para nenhum tema, né? Porque, como eu falei para vocês, quando o Saturno está em peixes, ele não é forte, mas ele é pesado, é lento, é meio arrastado, meio pessimista. Só que quando ele ingressa em Áries, ele vem ceifando mesmo, que é a secura que fica presente, tá? Então, para esses temas que Saturno coordena nesse ano, é essa secura mesmo, tema de congresso, né? Os temas envolvendo os prisioneiros, prisões, muito duras, tá? Então, é isso, tá? Mais de 30 minutos, quase 40 minutos de vídeo. Então, gente, de maneira geral é isso. Nós vamos ter alguns eclipses, só que só o do dia 14 de março, que vai ser visível aqui do Brasil, tá? Os demais não serão visíveis. Nós vamos ter um no dia 29 de março, que é um solar parcial. Só quem tá lá no Amapá que vai ver, e vai ver bem parcial, né? Bem pouquinho, né? Ele vai ser parcial em todas as regiões da Ásia, da África, da América do Norte. No dia 7 de setembro vai acontecer um eclipse lunar, só que no Brasil a gente não vê, a gente vai ver só penumbral, tá? Só dá tempo de ver o penumbral, a gente não vai conseguir pegar. E o dia 21 de setembro vai ter um parcial solar também, mas não será visto aqui, vai ser visto lá na Antártica, lá no sul da Oceania, lá da Austrália, então a gente não verá esse eclipse aqui também, tá bom? Então é isso, gente, tem bastante evento, né, nesse próximo ano, mas como eu já tinha falado para vocês, Saturno próximo do ascendente não é bom, né, mesmo, ele acaba deixando meio pessimista, né, a configuração, mas o regente do ano aqui, né, o regente desse período, na carta do ingresso do Sol em Áries é Júpiter, e Júpiter melhora a condição dele muito ao longo do ano, né, a partir de junho ele já melhora bem. Eu vou fazer um outro vídeo pra gente gravar um pouco sobre os ascendentes, né, o que esses movimentos aí de ingressos, né, alguns eventos aí podem ter também em relação aos ascendentes, tá bom? Então, muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Um feliz ano novo aí para vocês. Me acompanhe aí nas reflexões semanais, que é uma visão um pouco mais eletiva, e aí você consegue programar as suas atividades, né, para ter resultados melhores, tá? Ótimo ano, muito obrigada, até mais.